Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações ao longo desse dia 17, agora para falar sobre o mercado de algodão. Você que acompanha aí o cenário internacional, a gente tem algumas questões pontuais para falar, mas principalmente precisamos olhar para o mercado interno nesse momento, né, pessoal? A colheita do algodão está ocorrendo e a gente inclusive tem uma reportagem aqui publicada no nosso site comentando o seguinte, que pesquisadores lá da Fundação MT começam a avaliar efeitos de frio e de excesso de chuva nessa safra de algodão lá do Mato Grosso do Sul. Ou seja, temos um cenário aí a ser entendido. Para isso estamos aqui com o Peri. Peri, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom, Peri, temos uma safra correndo e agora essa avaliação lá para Mato Grosso. Como andamos com essa nossa safra de algodão? Pois é, teve esse frio atípico, e esse clima um pouco atípico durante a colheita, né? Nós temos duas preocupações quando isso acontece. Uma delas é a perda de brilho e qualidade. Dificilmente isso consegue afetar muito a produtividade. Pode ter uma aceleração de abortamento ali do bacheiro, mas isso acaba normalmente se compensando com a colocação de ponteiros novos. A nossa preocupação é como que vem a qualidade desses ponteiros novos, e como que que esse clima afeta a qualidade. Uma semente, uma variedade nova para ser lançada no algodão, ela não é lançada no primeiro ano, ela passa alguns anos. E uma das coisas que o pessoal de desenvolvimento avalia é como que as características intrínsecas do algodão reagem a essa mudança de clima de um ano para o outro. Então, a gente fica um pouco nesse suspense, esperando os primeiros testes de HVI aparecerem em volume, para entender o quanto que isso afetou a qualidade. A produtividade, a gente realmente não espera que tenha um impacto negativo muito grande, não, Edson. Muito bem. Agora vamos olhar então para o cenário internacional. O cenário internacional, principalmente Estados Unidos, o SDA recentemente trouxe seu novo relatório. O clima está ajudando, hein? Às vezes eu tenho mostrado aqui para o pessoal, na nossa previsão do tempo, a gente está conseguindo compartilhar aqui cada vez mais mapas, né, de climáticos. E a gente, recentemente, na quarta-feira, ontem ou anteontem, a gente mostrou as chuvas que estão percorrendo os Estados Unidos. Alguns estados tivemos até problemas, né, pessoal? Nova York, Texas. E a gente viu algumas nuvens realmente passando ali pelo cinturão do algodão. Enfim, o que o SDA está mostrando para a gente, Peri? O USDA, num primeiro momento, ele está mostrando uma correção com relação a 2 anos. Então, o que aconteceu, né? Há dois relatórios, há 2 meses, antes do começo do plantio, a situação climática estava trágica, principalmente no Texas. Texas é mais ou menos 60% do algodão dos Estados Unidos. E ele foi de uma situação. Então, os relatórios do USDA daquela época refletiam essa situação trágica. Essa situação foi de trágica para ruim. Então ela melhorou, mas melhorou ainda num patamar ruim, e as previsões de tempo também não estão boas. De qualquer maneira, nesse último relatório, houve um pequeno aumento da projeção de produção dos Estados Unidos, mas ainda num nível muito abaixo dos níveis históricos. Então a gente continua nesse tango que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos, em que o Brasil cresce a sua produção, ao mesmo tempo que os Estados Unidos mantêm a produção dele num patamar mais baixo, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas ainda num patamar menor do que era há alguns anos. Então, ele vinha de um patamar de 3 milhões e 800, 3 milhões e 700, 4 milhões de toneladas. Ele tem ficado aí ao redor de 3 milhões, 3 milhões e 100, o que tem nos ajudado a acomodar o nosso aumento de produção nesse cenário de demanda mais fraca. Então, houve sim no último SDA uma projeção de um aumento pequeno de produção dos Estados Unidos, mas ainda em patamares historicamente baixos. Então, foi um relatório quase neutro para baixista, teve um aumento discreto na produção e uma redução, um aumento ainda mais discreto do consumo. Os estoques finais crescem só um pouquinho, mas foi basicamente um relatório neutro, Erickson. E aí, só para a gente complementar a informação, né? Por exemplo, essas chuvas lá no Texas, pessoal, eles chamam de flash floods.
que é como se fosse uma inundação muito rápida, né? A tradução mais ou menos próxima, uma inundação assim, de modo realmente muito rápido. Isso ainda isso tende a ser precificado, tende a ter tido algum impacto ali nas lavouras texanas. Isso já está mais ou menos desenhado, Peri? Isso teve impacto, mas isso está dentro da área de abandono. Eram áreas que já haviam sido plantadas ou que tiveram seu plantio atrasado. Flash flood é uma coisa impressionante, é isso assim. Eu vi na Austrália você passava por pontes que tinha um córrego pequenininho lá embaixo e uma placa dizendo: se começar a chover em 40 minutos, a água vai chegar aqui. E aí tinha uma seta da altura da porta do teu carro. E o que acontece, e quando a gente fala, principalmente de algodão australiano, o algodão australiano ele se vale dessa característica de solos temperados, pouco intemperizados, né? Então, no Brasil, você coloca um balde d'água, você joga no chão, na terra, a terra ela vai absorver aquilo lá, porque o nosso solo é temperizado, arenoso, enfim, ele tem espaço ali para essa água percolar, como a gente chama. Em solos temperados, por exemplo, na Austrália, aquilo é quase um telhado. Você faz um buraquinho, joga água de manhã, você passa lá à tarde, metade da água está lá ainda. Então, essa água não descendo no perfil, toda aquela área que você está olhando de contribuição, onde a sua vista alcança, toda aquela água vem ao mesmo tempo. E nós temos vídeos de quando houve inundações na Austrália, de que em 20 minutos a água subia a 6 metros. Então, é um negócio impressionante, a gente não tem aqui, mas lá, quando eles falam em eventos adversos, então eles falam, olha, pode nevar, aqui a gente fala, pode chover muito, pode ter seca. Lá eles falam, pode chover muito, pode ter seca. Pode nevar, dependendo do local que você está, pode ter granizo e, muito importante, eles sempre colocam, pode ter flash flood. Flash flood é uma coisa que a gente, graças a Deus, vê muito pouco aqui. Mas a gente está falando de metros e metros de subida em minutos, né? Isso é uma coisa impressionante. Isso afetou sim a área, mas a gente entende que já estava dentro ali do que eles esperavam de área de abandono. Não deve impactar muito negativamente. Foi numa região bem específica do Texas, não é a região que mais planta também. O único caso que a gente pode ter similar aqui, para a gente puxar aqui para a nossa realidade, talvez seja ali em Porto Alegre, pessoal, que são vários rios que desembocam ali em Porto Alegre. Seria mais ou menos ali, né? Quando chove todo na região, vai desembocar tudo lá no, em Porto Alegre. É mais No ou Guaíba, menos que é uma área isso. temperada, que é uma área temperada, né? Que faz sentido também. Quando você olha as estatísticas de Rio Grande do Sul, de soja, por exemplo, e você vê a variação de produtividade ao longo do tempo, ela fica muito parecida com a Argentina. Tanto é que vocês, quando analisam, vocês olham a Argentina e Rio Grande do Sul, a região cerealista da Argentina, ela fica parecida. A gente tem, né? Aqui perto da onde a gente está, a gente tem o Trópico de Capricórnio, daqui para baixo é clima temperado, daqui para cima é tropical. Mas você está certo, isso se assemelha muito e lá no Rio Grande do Sul, principalmente, eles têm esse tipo de situação, ainda num grau menor, né, de severidade, mas acontece. Bom, agora, falando em outras questões de cenário internacional, né, o Peri participou ali recentemente, teve recentemente ali o ANEA Dinner, que são os exportadores de algodão. Quais que foram os assuntos principais que te chamaram a atenção, Peri, nesse evento? Pois é, esse ano foi muito interessante. Quem palestrou foi o John Nicosia. John Nicosia, ele é o responsável pela operação mundial de algodão da Dreyfus há mais de 40 anos. Então, é uma pessoa que, além de ter uma experiência muito grande, ele sabe comunicar essa experiência de uma maneira muito interessante. Tem vários assuntos que ele abordou. Foi uma palestra de 1 hora, mas dois chamaram muita atenção. Ele coloca o que acontece com o Brasil, esse crescimento do Brasil, e ele chamou a atenção de que a gente teve sorte, falando em mercado mundial, porque esse crescimento do Brasil acontece ao mesmo tempo em que há uma redução dos Estados Unidos. O Brasil tomou market share dos Estados Unidos em quase todos os mercados importadores importantes. O Brasil hoje vende mais para todos os mercados compradores, exceto o México, que aí é vizinho, e não é culpa, né, dos nossos produtores, que é vizinho aos Estados Unidos. Então, tirando o México, o Brasil realmente conquistou esse espaço. Mais uma pergunta que ele deixa, uma preocupação que ele deixa ali, é o que aconteceria
se os Estados Unidos voltassem a produzir, saísse dos 3 milhões, saísse desse patamar de 3 milhões de toneladas e voltasse para o patamar de 4 milhões de toneladas, como seria essa luta. E o segundo ponto que ele coloca, que é muito interessante, é o que aconteceu com a China, o fato da China ter desacelerado as suas importações por uma série de razões. Ela teve, em 23, 24, ela importou 3 vezes mais do que ela estava acostumada, então isso fez um stop. Ao mesmo tempo, a produtividade, a produção dela aumentou, então, e ao mesmo tempo a demanda interna diminuiu e está agora com os problemas de guerra de tarifa. Eles não sabem o que vão fazer com isso. Parte da capacidade instalada também foi para o Vietnã. Tudo isso junto fez com que a China parasse de ser um motor consumidor muito grande. Então, a gente continua mais ou menos equilibrado, nosso estoque não aumentou muito grande, o estoque final, que é uma medida de se está sobrando muito ou não algodão no mundo, ele vem alto há alguns anos, mas não aumentou, mesmo com essas duas coisas acontecendo. O Brasil produzindo muito, China consumindo menos, e segundo ele, a gente teve muita sorte com isso, né? E por fim, ele bate muito na tecla de que, ao invés de Brasil e Estados Unidos lutarem pela mesma torta, a gente tem que fazer crescer essa torta. E ele elege o problema dos microplásticos como o grande mote. A gente tem que se fazer valer o fato da fibra de algodão ser muito mais, ser biodegradável, ter uma pegada de carbono menor e uma rastreabilidade maior quando comparada a poliéster. A gente tem que transformar isso em um consumo maior e a gente vai fazer isso de maneira coordenada entre as associações americanas e brasileiras. Ele propôs, eu acho que isso tem tudo para andar. O Brasil já tem um programa chamado Sou de Algodão, quem quiser entrar e pesquisar, é um programa muito legal, que promove o uso do algodão, mas a verdade é que a indústria sintética está fazendo isso de uma maneira muito mais coordenada e está dando um banho na gente. É hora da cadeia do algodão reagir em nível global, tanto produtores quanto consumidores, e a gente retomar pelo menos parte desse market share que foi perdido nos últimos anos, exatamente pelo fato de a gente não ser destruidor de meio ambiente. A gente tem uma biodegradabilidade, toda a roupa de sintético já feita na história da humanidade ainda está aí. O algodão, dependendo do ambiente, uma roupa de algodão se degrada em 1, 2 anos. Então, é importante a gente ter isso em mente e ele propõe que a gente faça uma aliança para retomar esse market share. Isso é importante e a gente faz votos que dê certo. Vamos lutar para que isso aconteça, Edson. Num mundo em que a gente fala tanto sobre sustentabilidade e depender menos ali do petróleo, né, não vejo muito sentido ir para as roupas sintéticas. Além da saúde, né, afeta a saúde, pessoal, e a roupa sintética necessita de um cuidado extra. Num calor muito excessivo, a roupa sintética ela tende a derreter. Já aconteceu comigo. Ela derrete a ponto de grudar na pele, tá, pessoal? É muito perigoso. Ela tem uma tendência a ter ali até uma combustão, dependendo né, se você está perto, por exemplo, de uma churrasqueira. É muito perigoso. Coisa que com algodão é mais, né, é muito mais difícil de acabar acontecendo, né, de ter ali algum problema com possíveis queimaduras e tudo mais. Fica esse alerta, pessoal. Time algodão sempre. Enquanto isso, Peri, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado, Erickson. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser saber mais dessa palestra do Johnny Cossi, eu fiz uma série lá no meu canal, né, no Peri Pedro no YouTube. Só dá uma olhada e faço votos que a gente continue trabalhando junto. Sempre que precisar, é só levantar a mão esquerda, a gente está aqui, Erickson. Muito obrigado. Obrigado, grande abraço. Você continue conosco aqui na nossa programação ao longo do dia. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.